Bom, pessoal, então o teorema que fala do método que a gente aplicou na ilustração, no exemplo motivador, né, na última aula, que é justamente a regra da cadeia, né, para antidiferenciação para integração, é esse teorema 5.2.1, tá? Então ele diz que você tem G uma função diferenciável e considera aí um intervalo que é a imagem da função G, tá? Aí suponha que f seja uma função definida nesse intervalo e que a f grande seja uma antiderivada de f pequena em i, uma integral de f pequena em i. Então, se eu quiser calcular a integral de f aplicada em g de x, g' de x dx, isso é simplesmente o quê? A primitiva da f pequena, né, f grande, aplicada em g de x mais c. Né? Foi justamente o que a gente conseguiu no exemplo que foi feito na última aula, certo? E a demonstração eu vou passar, como eu disse, porque boa parte dessas demonstrações eu vou passar para a gente ganhar algum tempo, tá? E mais precisamente, o exemplo que a gente resolveu na aula passada, ele se enquadra nessa variação do teorema 5.2, nessa variação do teorema anterior, que é o teorema 5.2.2, tá? Que é simplesmente quando ele pega a função f de x igual a x elevado a n, certo? Onde o n é diferente de menos 1. E no caso aí a gente teria uma regra para a integração geral, quando a gente tem uma função elevada a uma potência racional diferente de menos 1, tá? Então, se no teorema anterior a gente pegar da mesma forma G uma função diferenciável, tá? Quando ele fala que diferenciável, é diferenciável em todo número real, certo? Nesse caso o nosso intervalo seria a própria reta real. E se ele for um número racional, então a gente tem que a integral de g de x elevado a n, g' de x dx é quem? É g de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, onde o n é diferente de menos 1. Se a gente voltar, vocês olharem lá no exemplo que resolvemos no final da última aula, né, justamente a gente resolveu dessa forma encontrou dessa forma a primitiva da função que nós tínhamos lá no caso, que era justamente uma função elevada a uma potência, tá? Então, ó, nesse exemplo 2, a gente quer calcular a integral de x ao quadrado que multiplica 5 mais 2x ao cubo elevado à oitava, certo? Então, como a gente tem... Então, assim, primeira coisa, pessoal, quando é que a gente desconfia, né? Porque a gente vai ver vários métodos de integração e a gente fica pensando, como é que eu sei que o método qual método eu começo e como é que eu sei que aquele método não funciona, né? Geralmente eu aconselho que quando a gente for resolver uma integral, né, a menos que seja um caso já bem específico, que a gente já enxergue o que deve ser feito, a gente começa sempre tentando usar a regra da cadeia, né, ou da mudança de variável, como a gente chama essa regra também, vocês vão já entender o porquê, ou então a regra de integração por partes, que é outro método de integração que a gente vai ver logo. Se nenhum desses der certo, então aí a gente vai lançando mão, tentando ver se essa função se enquadra em alguma das famílias de funções que nós vamos abordar nos outros métodos, e aí tentamos resolver, certo? Mas uma coisa que geralmente denuncia que dá pra gente resolver a integral usando o método da mudança de variável, da regra da cadeia, eu vou ficar chamando de mudança de variável, eu acho melhor ficar chamando dessa maneira, tá? Mas mudança de variável é a mesma coisa de regra da cadeia. Quando a gente tem no integrando uma composição. Então, nesse caso, é provável que a gente consiga resolver. Pode ser, dependendo da função, que também a gente não consiga, tá? Mas é um indício de que pode a gente obter êxito, né, aplicando essa regra nessa função para encontrar a integral dela, certo? Então, no caso aqui do exemplo 2, observem que a gente tem justamente no integrando, a gente tem uma função, uma composição, que é essa daqui, né? Ó, tá? Eu tenho uma função de x elevada a uma potência, certo? Então, a gente observa que a ideia aí é tentar enquadrar no teorema anterior, tá? Lembrando que o teorema anterior seria só a regra generalizada da integração para uma potência. De toda forma, é aplicar o teorema 5.2.1, tá? Então, nesse caso, ó, a gente observa que essa função aqui está elevada a uma potência, então o que a gente faz é chamar essa função aqui de g de x, para tentar escrever esse integrando de acordo com o que diz lá no teorema anterior, no teorema 5.2.1, tá? Então, chamando essa função aqui de g de x, aí eu vou ficar com g de x elevado a uma potência, então eu vou só ter que observar se o que resta no integrando é g' de x dx, tá?
Aliás, é g' de x, porque dx aparece sempre, né? Bom, então, fazendo a g de x igual a isso aqui, ó, a gente tem que g' de x é quem? 6x² dx, tá? Aí você pensa, bom, mas o que sobrou aqui, né? E você pode até reescrever a integral, coloca o primeiro termo com a composição e a outra função que multiplica, depois multiplicando o dx, tá? Aí você diz, mas lá na nossa integral a gente tem x² e não 6x². Mas nesse caso a gente resolve facilmente o problema. Porque é só a gente reescrever o 1 que multiplica aqui o 6x² como sendo 6 sobre 6. Aí a gente deixa esse 6 aqui multiplicando e o 1/6 a gente multiplica fora da integral, que a gente sabe que tem essa liberdade, né? Bom, aí a gente tem, nesse caso, que a nossa integral, né, ela vai ficar como? Vai ficar, que aí, ó, tá vendo? Ele reescreveu assim, só para ficar didaticamente melhor, né, para a gente aplicar o método. Então, e aí ele fala que a gente precisa desse fator 6, e aí a gente reescreve então dessa forma, ó, pegando o 1 que multiplica o x² e escrevendo como sendo 6 sobre 6, tá? Então assim, sempre que tiver uma diferença do que a gente precisa encontrar para o que tem na integral por conta de um número, isso aí a gente sempre consegue resolver dessa mesma maneira como nesse exemplo, tá? E aí aplicando o teorema anterior, 5.2.1, eu tenho, ó, uma função elevada a uma potência, e aqui aparece a derivada dessa função, a derivada dela dx, certo? Então, pelo teorema 5.2.1.2, a integral disso aqui vai ser a função g elevado a n mais 1, que é o 8, né? Sobre n mais 1, mais uma constante. E fica um 1/6 aqui multiplicando, tá? Então, a função cuja derivada dessa nossa função aqui é 1 sobre 54, 5 mais 2x ao cubo a nona, mais c, tá? Aí também, pessoal, a gente pode dar mais alguns formatos, né, para certas funções específicas, o formato da integral lá do teorema 5.2.2. Então, por exemplo, se você pegar a sua função, a nossa função g como sendo, a função f como sendo cosseno, né? Então, aí eu vou ficar com cosseno aplicado em g de x, g' de x dx, pelo teorema isso vai ser seno de g de x mais c, tá? Então, da mesma forma também, se no lugar da f for seno, a gente colocar um seno de x, pegar uma expressão particular para nossa f como sendo seno de x, então a gente vai ter, no caso, que é a integral de seno aplicado em g de x, g' de x dx, isso é o quê? Menos o cosseno aplicado em g de x mais c. E dá para fazer isso para outras, né? Então, não precisa a gente ficar se prendendo a essa questão, porque o mais importante é entender o método de funcionamento da regra, né? Isso é que é importante. Ó, aí faz-se uso daquela fórmula anterior que eu mencionei nesse exemplo, né? Onde a gente tem, ó, cosseno aplicado em uma função de x, tá? E aí tem um outro termo aqui multiplicando, outra função multiplicando ela dx. Então, nesse caso, a ideia é que a gente tome como sendo g de x a função x ao quadrado. A função g, pessoal, ela sempre vai ser a função mais interna na composição, tá? Então, g de x igual a x ao quadrado vai nos dar que g' de x dx é 2x dx. Só que, como eu vou ficar aqui com x dx e não 2x, a gente faz a mesma coisa do exemplo anterior. Escreve um que multiplica o x como 2 sobre 2, né? E aí a nossa integral inicial ela vai ficar dada dessa forma aqui, tá? E aí, aplicando a fórmula que a gente acabou de mencionar, né? Ó, como eu tenho aqui a integral do cosseno aplicado na função g de x vezes a derivada da g dx, isso aqui vai ser quem? O seno aplicado em g mais c. E esse o meu aparece foi o meu que surgiu do processo aí para a gente poder fazer aparecer a derivada da função g, tá? Aí, antes da gente retornar, falar de mais exemplos, pessoal, tem um exemplo aqui que eu quero resolver, que é justamente para enfatizar porque é que esse método recebe o nome também de método da mudança de variável. Diga-se de passagem, a gente usou isso no último exemplo da aula passada, quando a gente chamou o g de x de u para conseguir entender que formato a integral assumia e para daí a gente conseguir resolver, tá? Então, eu acho melhor, eu acho mais interessante usar dessa maneira, apesar que, de certa forma, a gente está resolvendo da mesma
forma usando o método, mas é porque dessa maneira eu acho que simplifica mais o processo. A gente estava falando de G, G', e a gente consegue, sempre que precisa ajustar o termo que aparece a derivada da função, a gente já ajusta diretamente da substituição, tá? Se for preciso, claro, né? Então, no caso aqui eu coloquei esse exemplo para a gente enxergar isso. Então eu tenho aqui a integral de seno ao cubo de x, cosseno de x dx, certo? Bom, nesse caso a gente observa que tem a composição é essa, né? Ó, seno ao cubo de x, a função mais interna é o seno de x, e aqui aparece cosseno de x dx. Então, naturalmente, a gente... E lembrando que sempre a escolha de g na composição é de tal modo que o que aparece aqui é a derivada, né? Mas g sempre é a função mais interna na composição. Então eu vou chamar, no caso aqui eu não vou usar g de x, eu vou chamar de u, né? Eu vou dizer que seno de x é u, um certo u, tá? E daí o que é que eu vou fazer? Então nosso u é essa função aqui. U é uma função de x. Então o que é que eu vou fazer? Como a minha ideia é que eu vou substituir na integral onde tem a minha função por u, eu vou querer que aqui apareça du, né? De acordo com as fórmulas lá que a gente tinha de integração. De x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. De seno de x dx é cosseno de menos cosseno de x dx. Então se eu trocar lá onde aparece x por u, a diferencial lá que tem que aparecer é a diferencial de u, né? Então, u elevado a n du, o n diferente de menos 1, é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. A integral do seno de u du vai ser menos o cosseno de u mais c, e assim por diante, tá? Então, eu vou chamar o u disso aqui, ó. Então, eu vou calcular a diferencial de u, tá? A diferencial de u vai ser justamente quem? A diferencial dessa função aqui, que é quem? A derivada dela, dx. Né? O dx é por conta a diferencial da variável da função. Aí, retornando para a nossa integral, vai ficar como? A integral de seno ao cubo de x, cosseno de x dx, vai dar a integral de u ao cubo, né? Que o seno de x eu chamei de u, e tudo isso aqui é quem? Ó, du, tá? Que no caso aqui, então, fica a integral de u elevado a n, que é 3 du, usando a regra da integral da potência, isso vai dar u a quarta sobre 4 mais uma constante. Só que quem é u, aí a gente retorna a substituição, tá? Porque a gente quer deixar em termos das funções que foram dadas originalmente. Então, isso aqui vai ser seno a quarta de x sobre 4 mais c, tá? Lembrando, pessoal, que aqui, ó, tem uma coisa interessante. E depois a gente vai fazer outros exemplos e na lista de exercícios a gente vai abordar isso de qualquer forma. Mas se, por exemplo, a nossa função aqui fosse seno ao cubo de 2x, e aqui cosseno de 2x, né? Quando eu fizesse o igual a isso aqui, quando eu calculasse a du ia ficar o quê? Ia ficar a derivada do seno de 2x dx. Só que a derivada do seno de 2x é quem? Cosseno de 2x vezes a derivada do 2x, porque o argumento é uma função de x, né? Então vai dar vezes 2. Então du não ficaria cosseno de 2x dx, seria 2 cosseno de 2x dx. Só que da própria igualdade, o que é que eu faria? Como aqui eu teria que ter apareceria um 2 quando eu derivasse, né? Mas eu quero uma coisa em termos do cosseno de 2x, eu só passaria o 2 dividindo. Então, du seria 2 cosseno de 2x dx, daí eu teria que du sobre 2 é quem? Cosseno de 2x dx, que é o que já tem aqui. Então, dessas substituições do processo, a gente já automaticamente já faz aquele ajuste de fazer aparecer o termo que estava faltando, né, para a gente ter a derivada da nossa função, né, mais interna na composição, que aparece junto do dx, certo? Ó, o exemplo 4, pessoal, ele mostra que a forma como a função aparece, né, a gente tem que ter cuidado de achar logo de cara que pode não usar o método, porque lá no teorema aparece f aplicado em g de x, g' de x, é um produto, né? Mas esse produto, claro, pode aparecer como um quociente. Um quociente é um produto, né? Por exemplo, aqui no exemplo 4, essa função 4x ao quadrado sobre 1 menos 8x ao cubo elevado à quarta, isso é um produto da função 4x ao quadrado pela função 1 sobre 1 menos 8x ao cubo elevado à quarta, tá? Então, nesse caso aqui, a gente pensa, então se é um produto, eu vou tentar aplicar o método da mudança de variável. Então, a gente olha se tem uma composição, tá aqui, ó, é a função 1 menos 8x ao cubo elevado à quarta, né, uma composição. A função mais interna é essa, ó, e de fato, se eu chamar isso aqui de u ou de g de x, né,
a gente vê que a derivada disso aqui é quem? A derivada disso aqui vai ser, eu repito, 8, o menos 8, né? E multiplico pela derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Então vai dar menos 24x ao quadrado. Como aqui tem 4x ao quadrado, a gente consegue resolver o problema ajustando como a gente fez até então, tá bom? Então, ó, a gente justamente considera a diferencial dessa função, né? De certa forma ele tá fazendo igual o que eu fiz, ó, porque ele chamando isso aqui de u, né? Só que eu chamei de u essa função aqui. Então, chamando de u essa função, quando eu calcular a diferencial dela, isso dá o quê? Menos 24x ao quadrado dx, né? Porque a derivada de 1 é 0 e a derivada de menos 8x ao cubo dá isso aqui, certo? Então, a nossa integral, ela vai ficar como? Vai ficar... e aí, como eu tenho... não tenho menos 24 aqui, eu tenho 4, né? Então, a gente... ou ajusta, ou então faz como o livro fez. Ele fez o seguinte, ele pegou esse 4, multiplicou fora, colocou 4 vezes a integral de 1 menos 8x ao cubo a menos 4, né, para deixar como uma potência sem estar no denominador, certo? X ao quadrado dx, certo? E ele pegou, aí ele fez a mesma coisa, o menos 24, ele multiplicou, ele escreveu um como sendo menos 24 sobre 24, colocou o menos 1 sobre 24 aqui. Desculpa, ele colocou o 1 como sendo 24 sobre 24, que é a mesma coisa de menos 24 sobre 24, né? Colocou menos 1 sobre 24 aqui, deixou outro aqui, porque isso é justamente a diferencial de u, tá? Então, a nossa integral, se a gente fosse escrever como eu coloquei lá no exemplo, ficaria 4 vezes menos 1 sobre 24, que vai dar menos 1 sexto, tá? Vezes u... vezes a integral, desculpa, de u elevado a menos 4, e aqui seria quem? du. Então, a integral disso aqui elevado a menos 4, du, pela fórmula da integral da potência, é o quê? Seria essa função elevada a menos 4 mais 1, que dá isso, sobre menos 4 mais uma constante. E o menos 1 sexto é porque é o que aparece aqui, tá? Se a gente fizesse daquela maneira que eu fiz, exatamente como eu fiz naquele exemplo agora há pouco que eu mostrei, a gente só precisaria fazer o ajuste, né? Porque como a gente teria... não apareceria direto esse menos 24 aqui, a gente só precisaria fazer um pequeno ajuste. Ó, pessoal, daquela maneira como eu fiz, que eu até comentei no exemplo, né? Como o livro resolveu, u é essa função, né? E a gente calcula a diferencial dela, que vai dar o quê? A derivada dela, que é isso aqui, dx. Como lá no integrando aparecia 4x ao quadrado dx, então é só a gente ajustar, ó. Menos 24 é a mesma coisa que menos 6 vezes 4, né? E aí eu passo menos 6 dividindo, ficaria menos 1 sexto de du é igual a 4x ao quadrado dx. Ou então multiplicava de um lado e do outro por um número que fizesse com que isso aqui se tornasse 4. Se torne 4, que é quem? Eu multiplico de um lado e do outro por menos 1 sexto, certo? E aí quando a gente substituísse na integral, ia ficar justamente essa integral aqui, né? Quando a gente retornasse, tá? A gente chamou o de 1 menos 8x ao cubo e o outro termo lá, né, que era 4x ao quadrado dx, ficou isso aqui, ó. Aí esse menos 1 sexto que está multiplicando aqui dentro, eu posso retirar multiplicando fora. Então o resultado dessa integral ia ficar, da integral inicial, né, ia dar menos 1 sexto da integral de u elevado a menos 4 du, que pela fórmula da integração da potência é u elevado a menos 4 mais 1, que é menos 3, sobre menos 3, mais uma constante. Então o resultado era o mesmo, né? Aí pegava esse menos 1 terço e multiplicava pelo menos 1 sexto, dá 1 oitavo, né? Então também a gente chegaria nesse mesmo resultado aqui, tá? Mesma coisa que a gente encontrou. Só que eu particularmente acho melhor fazer a mudança de variável, chamar de u, porque lá mesmo no processo a gente já resolve esse probleminha dos ajustes quando aparecem, né? Uma outra coisa interessante a se comentar, pessoal, é que existem também situações que quando a gente tentar resolver a integral usando o método da mudança de variável, esse método ele pode não resolver de imediato a integral, mas ele pode pelo menos propiciar para a gente um caminho pelo qual a gente consiga resolver a integral, tá? Então, qual é a ideia, né? Mas a ideia essencialmente é a mesma. Você tem uma função que é um produto, né? Que é calcular a integral dessa função. Então, você observa se existe uma composição. Então, sempre olhar para essa questão da composição. E aí você chama a função mais interna de sua função g ou de sua função u, tá? Então, nesse exemplo é o que nós vamos fazer, ó. Então, eu tenho aqui
x ao quadrado, raiz quadrada de 1 mais x dx. Então eu vou chamar u como sendo 1 mais x, tá? Então du vai ser quem? Dx. Aí você diz, sim, mas não resolveu nada, porque aqui vai ficar a raiz quadrada de u quando eu substituir, e o dx é o próprio du. E o que é que eu faço com esse x ao quadrado aqui, que vai continuar atrapalhando? Aí você faz o seguinte, quando acontecer esse tipo de situação, a ideia é que a gente substitua o termo que sobrou, que não apareceu nas contas aqui decorrentes do processo, a gente substitui esse termo que depende de x em termos da nossa substituição u. O que eu quero dizer, nesse caso, como u é 1 mais x, então a gente tem aqui x ao quadrado, né, para substituir, que não apareceu nas contas, mas o que é que eu faço? Se u é 1 mais x, então x é quem? U menos 1. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar justamente isso. Porque aí na nossa nova integral, tudo vai depender de u. Então, a ideia é ver se nessa nova integral, essa dependência de u passa a nos dar uma integral que é mais simples ou que dá para a gente resolver, né? Então, olha só. Fazendo isso, né, a nossa integral inicial, que era essa, vai ficar como? X é quem? U menos 1, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado. Aqui vai ficar a raiz quadrada de u, que é o u elevado ao meio, e o dx é du. Aí, agora pode ser que facilite, porque agora a gente ficou com um produto, ó, mas aqui é uma potência, né? É uma potência, no caso é inteira, né? E aqui ficou u elevado a uma potência, ou seja, aqui dá para a gente distribuir, né? Eu multiplico 1 elevado ao meio por u. Aliás, desculpa, para distribuir, primeiro eu tenho que resolver esse produto notável, né? Que aqui fica o quê? É o quadrado da diferença, é o ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes u elevado ao meio. Aí distribuindo, aqui vai ficar u elevado ao meio vezes u ao quadrado, somando as potências, né? Transformando em frações com o denominador 2. 2 é a mesma coisa que 4 sobre 2, então 4 sobre 2 mais 1 meio dá 5 sobre 2. Menos 2u vezes isso dá o elevado a 3 meios, e aqui vai ficar o próprio elevado ao meio, tá? Então, quando a gente separar a integral dessa soma, né, depois de fazer os produtos, o primeiro termo fica esse, aí aqui é menos 2 vezes esse camarada u vezes esse, que dá isso aqui, né? E o menos 2 eu coloco fora da integral, mais a integral do último termo aqui obtido do produto, que é o elevado ao meio, du, tá? Então, essa integral aqui dá u elevado a 7 meios sobre 7 meios, usando a regra da potência. Aqui dá u elevado a 5 meios mais 5 meios, né? Porque eu vou somar 3 meios mais 1. Aqui 5 meios mais 1. E aqui o meio mais 1. Então, aqui vai dar 3 meios sobre 3 meios mais c. E aqui fica multiplicado por menos 2. Aí a gente, para tirar essas frações daqui, divisando fração, né? Então, vai ficar o que está no numerador vezes o inverso disso. Então, dá 2 sétimos vezes u elevado a 7 meios. Aqui ficaria 2 quintos, né? Então, fica menos 4 quintos de u elevado a 5 meios mais 2 terços de u elevado a 3 meios mais c. E aí, no lugar de u, a gente volta para a função que dependia de x, que é quem? 1 mais x. Aí a gente obtém esse resultado aqui, certo? Então, esse método de integração, ele também é útil, mesmo que às vezes ele não permita a gente resolver de forma direta a integral, mas ele pelo menos pode propiciar uma alternativa para a gente conseguir deixar a nossa integral mais simples, né, após aplicar o método, de se resolver. Eu vou fazer mais um exemplo, tá? Antes de comentar também uma outra coisa interessante para a gente finalizar essa parte. Então, no caso, eu tenho a integral do seno de x, raiz quadrada de 1 menos cosseno de x dx. Então, nesse caso, de novo, a gente tem um produto, né, de funções onde aparece uma composição. A composição está aqui, ó, da raiz quadrada de 1 menos cosseno de x. Então, justamente, quem a gente vai chamar de u é essa função que está dentro da raiz, que é 1 menos o cosseno de x. Calculando a diferencial dessa função, vai dar o quê? É a derivada dela. A derivada disso aqui é 0. A derivada do cosseno é menos seno. Com menos vai ficar positivo, dx. Então, du, no caso, deu o próprio seno de x dx. Então, a nossa integral vai ficar a integral de u elevado ao meio. U, que é isso aqui, ó. Como é a raiz quadrada, é a mesma coisa que isso aqui elevado ao meio. Então, dá u elevado ao meio. Seno de x dx é quem? Du. Aplicando a regra da potência, fica u elevado ao meio mais 1, que é 3 meios, sobre 3 meios, é a mesma coisa que isso aqui, mais c. E no lugar de u, a gente retorna para a função original, então a gente obtém essa resposta como a nossa integral, tá? Bom, pessoal, e para finalizar, esse exemplo 8, ele traz uma situação interessante. É uma situação em que pode ocorrer, apesar de que ela não é muito
corriqueira, tá? Mas pode acontecer de uma determinada integral que a gente tente resolver por esse método da mudança de variável, a gente consiga fazer a substituição, tanto olhando para o produto, né? A gente sempre procura a composição, mas tem casos em que você pode chamar tanto um termo quanto o outro de u e a gente consegue resolver a integral, certo? Um exemplo é esse aí, onde a gente quer calcular a integral da tangente de x secante ao quadrado de x, tá? E a gente vai ver que a gente vai resolver ela de dois métodos e vai obter, obviamente, a mesma resposta, né? Claro que a gente tem que obter a mesma resposta independente da forma que a gente consiga resolver, por conta lá do resultado que a gente viu sobre as possíveis antiderivadas de uma função, tá? Todas elas são do tipo igual a uma antiderivada particular, mas uma constante, né? Então vai ser resolvido de duas maneiras. Como a gente tem um produto, e naturalmente a composição é nesse termo aqui, ó, que é secante ao quadrado de x, mas a gente vai tomar u como sendo tangente de x, certo? Também seria uma tentativa, caso a gente quisesse só olhar para a integral e pensar, mas se de repente eu não chamar quem está na composição mais interna de u, chamar o outro termo que aparece no produto, será que em alguma situação isso me dá alguma coisa que permita eu resolver, né? Então, chamando a tangente de x de u, né, a gente vai ser possível resolver nesse caso. Por quê? Apesar de não ser a composição que aparece no produto. Porque, chamando a u de tangente de x, du é quem? É a derivada da tangente, que é quem? Secante ao quadrado de x dx. Ou seja, du dá justamente o que restou, né? Então, essa integral aqui vai ser a integral de u, que é a tangente, vezes isso aqui, que é du. Então dá o que isso aqui? Pela regra da potência, né? Como é u elevado a uma potência, no caso 1, é u ao quadrado sobre 2 mais c. E u ao quadrado sobre 2 é quem? É a tangente. Então dá 1/2 da tangente ao quadrado de x mais c, tá? Já no item B, a gente vai chamar, ele botou aqui uma outra variável para não confundir, chamar de u também, mas enfim, podia ser u também, que ele está resolvendo aqui em outro item. Ele chamou de v a secante de x, certo? Então, sendo v igual a secante de x, dv vai ser quem? A secante de x vezes a tangente de x dx. Então, se lá na integral que a gente tinha, né, eu olhar para v como sendo a secante, aí a gente tem que ver o seguinte, se eu chamar v de secante, beleza. Então, a priori ficaria secante ao quadrado, mas calma, dv é secante de x tangente de x. Então, como tem a tangente aqui, basta que eu tire um termo, transforme isso aqui no produto, né, reescreva como sendo produto secante vezes a secante. Então, em um desses termos da secante, eu aplico aqui o v como sendo ele, né? Então, reescrevendo assim, ó, vai ficar v aqui, e esse termo é justamente dv. De novo, aplicando a regra da potência, dá o quê? V ao quadrado sobre 2, mais uma constante, ou seja, dá 1/2 da secante ao quadrado de x mais c. Aí você diz, nossa, mas aí não está errado isso não, porque no item A deu 1/2 da tangente ao quadrado, e no item B deu 1/2 da secante ao quadrado. Mas essas duas funções não são distintas, não é a mesma antiderivada, a mesma integral. É verdade, mas aí tem o item C, que inclusive eu esqueci, né, de mencionar, eu só olhei para o A e do B, que ele pede para explicar essa diferença que apareceu nas respostas A e B. Na verdade, a diferença existe por conta do cálculo, mas de fato as duas respostas são a mesma coisa. Por quê? Porque é só a gente lembrar que a tangente e a secante se relacionam por uma igualdade, né? Que é justamente essa daqui, ó. Secante ao quadrado de x é 1 mais a tangente ao quadrado de x, tá? Então, como eu tenho 1/2 da secante ao quadrado e 1/2 da tangente, eu vou tentar relacionar essas duas funções de acordo com o que eu obtive no item A e no item B. Ou seja, eu vou multiplicar aqui por 1/2. Então, 1/2 da secante ao quadrado de x é 1/2 mais 1/2 da tangente ao quadrado de x, tá? Aí eu vou ficar com isso aqui igual a isso, né? Multiplicando aqui por 1/2 de ambos os lados. E aí, quando eu somar uma constante c e a mesma constante aqui, eu vou ter que essa expressão é igual a essa, ó, tá? Ou seja, a expressão obtida no item B é a mesma do item A. Por quê, ó? Porque aqui, quando eu desenvolver, vai ficar 1/2 da tangente ao quadrado de x mais 1/2 mais c. Esse 1/2 mais c eu vou chamar de k, né? Como aqui é uma constante que vai variando arbitrariamente, quando eu somar isso com 1/2, dá uma outra constante, que eu chamei de k. Então eu vou ficar aqui 1/2 da secante ao quadrado de x mais c é igual a 1/2 da tangente ao quadrado de x mais k. Apesar de que k eu estou nomeando como uma determinada constante, que não é a mesma constante que c, mas
isso é indiferente, porque independente de quem seja essa constante aqui e de quem seja essa, quando a gente derivar os resultados obtidos no item A e no item B, a gente volta para a mesma função, tá? Então, na verdade, a diferença que eu vejo nos resultados é por conta das funções que a gente está utilizando no processo, né, da mudança de variável, mas pelas propriedades trigonométricas dessas funções, da relação entre elas, na verdade a resposta é a mesma. É interessante esse exemplo porque ele mostra isso para a gente, tá? Principalmente quando a gente vai trabalhando com funções trigonométricas, acontece bastante, dependendo do caminho que a gente tomar, da gente obter alguma resposta, outra pessoa obter outra, a gente achar que está diferente. Mas muitas vezes é porque a pessoa tomou alguma coisa no caminho que usou uma relação trigonométrica, a gente não usou, então no final a resposta vai dar diferente por conta disso, tá? Mas da mesma maneira, no final a gente pode usar uma relação que a gente observa entre as respostas e mostrar que dá a mesma coisa, tá bom? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para falar sobre esse método, tá? Da mudança de variável, beleza? Então eu vou encerrando por aqui. Na próxima aula a gente já vai começar a falar. Eu vou decidir ainda se eu vou falar logo do outro método ou se a gente vai falar um pouco sobre o conceito de área, porque esse estudo de integral ele vai possibilitar uma aplicação interessante no cálculo de áreas, tá? Então até a próxima.